Primeiro que tudo, agradecer a Deus, né, pela a honrosa participação, né, esta casa que já tive a alegria de, como parlamentar, passar por aqui, por essa tribuna, e como representante sindical, representante comunitário também, poder retornar a esta casa, a verdadeira casa do povo, né? O que me traz aqui é um assunto que já foi mencionado por dois vereadores, e eu queria trazer mais esclarecimentos desta casa, mais embasamento, e dessa nossa participação aqui, solicitar a esta casa uma urgência nesse ponto que é um ponto crucial para representar 20 comunidades do trecho 2 do Rio Quixeramobim, que se encontra, de certa forma, penalizado por uma decisão que logo mais a gente vai mencionar no decorrer desses nossos poucos minutos que nós teremos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar, né, a todos os vereadores, a plenária, e aqui nos honra também com a presença a Ireuda, que veio lá do Freitas, que é uma das representações, o Zé Lopes, que há pouco tempo estava aqui, que representa o Sindicato da Agricultura Familiar, o Jocélio Nunes Saldanha também, que representa o assentamento Recreio, é um dos usuários, representante daquela comunidade, meu amigo Evandro, que está lá atrás, que representa ali o Pé de Serra. Senhoras e senhores, eu queria antes só ressaltar a história da questão hídrica no globo terrestre. É importante lembrar que essa questão dos recursos hídricos e de barramentos de rios é uma questão muito secular, é uma questão milenar. E a gente sabe que as grandes civilizações, assim como a Índia, como o Egito e como o Oriente Médio, eles tiveram as suas grandes dificuldades por estarem em situações de pouca pluviometria naquelas regiões, e foram eles que iniciaram, aos primórdios da história do globo, o barramento, né, as barragens, para que as águas das chuvas elas viessem se acumular e as águas dos rios viessem a servir a uma população humana e o desenvolvimento, principalmente das culturas primárias e secundárias. E aqui no Brasil não é diferente. A gente pode citar o semiárido nordestino, a região nordeste, como os pioneiros dos 9 estados, mas trazendo aqui para nós o estado do Ceará como verdadeiro pioneiro na construção de grandes obras de combate à seca do Nordeste, surgindo aqui pelo Ceará. E a gente pode até citar, por exemplo, o histórico, né? Açude Cedro, que é aqui vizinho nosso, o açude Cedro, que foi projetado a partir de 1822 a 1906, e vale ressaltar para esta casa, para os internautas e para os que nos assistem aqui na plenária, de que o açude Cedro hoje, ele busca título de patrimônio mundial, pela sua história, pela sua forma física e pelo cenário que gerou rota turística do estado do Ceará, do Brasil e do mundo. Agora, vale ressaltar um episódio triste sobre o cedro, que o açude Cedro, quando foi projetado no Império, ele foi projetado para resolver o problema da seca do Nordeste, especificamente a seca do Ceará. Mas a notícia triste, infelizmente, é que o açude Cedro não resolveu nem o problema do Quixadá. Isso é um fato lamentável. E aí nós temos aqui o nosso açude Fogareiro. Açude Fogareiro
construído no ano de 1996, e que não foi diferente, porque o nosso açude Fogareiro ele foi construído para resolver o problema hídrico de Quixeramobim, não só da cidade, mas do município de Quixeramobim e outros municípios, como é o caso do município vizinho de Boa Viagem, onde Domingo da Costa é uma região que fica com água acumulada do reservatório. Colegas vereadores, me permito chamar colegas pela amizade, né, e por já ter assento nessa casa, pedir a vocês uma grande sensibilidade nesta casa, para com essa questão que eu vou trazer agora. O Fogareiro, a gente sabe muito bem que ele passou quase 12 anos chegando até a volume morto, que foi do ano de 2011 a 2013, que é o ano que a 2023, que é o ano que nós estamos, e que, graças a Deus, até recentemente o nosso fogareiro estava sangrando. E interessante é lembrar que o açude Fogareiro, no período em que antecede o ano 2011, ele serviu de uma política injusta para atender aí uma demanda de irrigação daquela região de Morada Nova, perímetro irrigado, e para atender a demanda de Fortaleza, e assim também foi o caso do açude Banabuiú, e que deixou a nossa região, nossa população sem água. Isso um desrespeito muito grande, e jamais desmerecendo a população da capital, mas era como se nós, da região do centro do estado, não tivesse direito à água. E assim nós tivemos o Fogareiro em situação delicada, em volume morto. Não foi a seca que secou o Fogareiro, foi uma política mal administrada que liberou água, vou usar aqui uma expressão popular, à torta e à direita, e deixou o nosso Fogareiro seco, com o acúmulo de quase 11 anos de seca, aliás, de quase 12 anos, sem recarga positiva. Aí nós tivemos a morte do açude, que é o volume morto. Mas, senhoras e senhores, o que me faz aqui presente, quero deixar bem claro, que eu não estou aqui em meu nome, estou aqui em nome de 20 comunidades que eu faço questão de citar aqui, que é do trecho 2, que é o trecho que hoje está sendo penalizado por uma decisão do Comitê de Gerenciamento, né, do açude Fogareiro, do trecho 1 e 2 do rio Quixeramobim, da COGÉ. Aí nós temos Poço Grande, Boa Esperança, São José, Mocó, Recreio, Pitombeira, Jacaraí, Itapera, Bom Jesus, Pata, Quinim, Amazonas, Cajazeiras, Poço da Serra, Santa Cruz de Belém, Pé de Serra, Sobrado, Mucuripe, Freitas, e a última comunidade é o Trapiá, que já é ali a divisa entre Quixeramobim e Banabuiú. 20 comunidades, nesse momento, já com dificuldade no seu abastecimento, já com muita dificuldade em poder manter o seu rebanho por conta da falta d'água. E aí, vereadores, eu quero dizer, eu faço parte da comissão, já bem antigo, agora houve uma renovação, também me propus para contribuir com a discussão, e em 3 reuniões que participei, eu vi, de certa forma, uma resistência do comitê em liberar água para o trecho 2. E isso é preocupante. É preocupante porque existem tantos projetos que
que diz luz para todos, água para todos, e aí a gente começa a ver uma política injusta, desigual, dentro do município de Quixeramobim, que eu acho que vocês, vereadores, precisavam acompanhar mais de perto. Não, colega, eu darei mais um minuto para Vossa Excelência concluir esse raciocínio, ok? Pronto, ok. E isso significa dizer, então é interessante que nós temos o trecho 1, que pereniza da desembocadura do Fogareiro até a barragem. E essa água ela não vem canalizada, ela não é para atender só a população, só os usuários da cidade. Ela vem atendendo a irrigação, a demanda do irrigante, do fazendeiro que tem de lá para cá. Alcélio. Pois não. Neto Nogueira aqui. Pois não. Você me cedia só uma parte, por gentileza. Eu também queria pedir ao presidente a compreensão. Eu vou fazer uma fala aqui objetiva, mas devido ao tema que é muito importante, eu queria também poder me reportar. Inclusive, eu já fiz aqui essa fala em relação ao rio Banabuiú e em relação ao açude Patu, está chegando agora Cláudio Rodrigues. Nós tivemos na semana passada lá na COGÉ falando com o Pedro, porque tem uma área ali no rio Banabuiú, do Poço da Pedra até o Coque, que não vai ser contemplado. Aí ficou difícil, porque a represa do Banabuiú ficou ali na Barra do Valentim. As águas do açude Patu não chega sequer ao Poço da Pedra. E o restante vai ser penalizado. Da mesma forma, aqui a questão do rio Quixeramobim, né, do trecho do eixo 2, né, que pega todas essas comunidades ribeirinhas que você citou aí, 20 comunidades que vão ser penalizadas. Eu acho que tem que ser revista essa decisão aí da bacia que tomou essa decisão, porque os açudes encheram, sangraram, e a gente tem que fazer a política hídrica com responsabilidade, com planejamento, com organização. A gente não pode mais fazer aleatória do jeito que fizeram das outras vezes, que soltaram água, como você também falou, à torta e à direita, e no fim a gente ficou sem água aqui no Quixeramobim, no Sertão Central. Eu acho que a gente, presidente, a gente deve convidar aqui o Rui, o Pedro e a Rayane, Daiane, se eu não me engano, para que a gente possa trazer à tona aqui essa discussão, porque se a gente não utilizar de qualquer maneira, essa água também vai dos açudes, vai ter a evaporação, e se a gente fizer um bom planejamento do aproveitamento dessas águas, a gente vai atender essas demandas dessas comunidades. E a água como se diz, para atender bem as pessoas, para o consumo humano, para o consumo dos animais, e a gente tem que fazer esse bom planejamento para atender essas demandas e não venha penalizar essas comunidades. Então, eu queria parabenizar ao Alcélio Coutinho de ter vindo aqui a essa casa e trazer esse tema que é de grande importância. Nós estamos juntos aí nessa empreitada para atender bem a todas as comunidades do Quixeramobim, porque nós temos águas. Se os açudes tivessem vazio, a gente não estava discutindo, mas estão cheios, totalmente cheios, sangraram. E o Pedro me falou que, retornando aqui para o açude Patu, se nós utilizar até o 31 de janeiro, só vai baixar 2 metros d'água com evaporação, com tudo. E o Fogareiro também não vai ser diferente, é na faixa de 2 a 3 metros por ano a água sendo bem utilizada. Então, meus parabéns aí pelo tema, estamos juntos. Presidente, vamos convidar o pessoal da COGÉ para a gente fazer essa discussão aqui na Casa do Povo. Alcélio, François, Alcélio, eu queria, nesse momento, parabenizar a sua iniciativa, estar aqui. Já seria um assunto realmente que seria dado continuidade, né? O Neto Nogueira, como bem falou, ele já trouxe na sessão passada essa discussão com relação às pessoas lá do açude Banabuiú, do rio Banabuiú, né?
E você aqui, você é uma liderança ali do nosso distrito, né? Essa região, vamos dizer aqui, da cidade, né? Até encostar lá no Trapiá, na divisa do Banabuiú. E essa discussão ela tem que ser tratada aqui mesmo, tem que ser discutida por aqui, pela Casa do Povo, né? Pela Câmara dos Vereadores. E pode ter certeza que isso aqui vai ser só um pontapé inicial, Célio. Viu? São 20 comunidades, né? Como eu disse aqui na minha fala, Célio, teve pessoas aqui, vereadores dessa casa, que quis colocar na cabeça das pessoas, né, que essas pessoas que moram aqui, da barragem para baixo, não precisavam de água. Era uma discussão, sabe? Eu acho que até falta de assunto, né? O cara não tinha representatividade nenhuma politicamente, né? Não quero nem citar o nome, que já até faleceu. Mas assim, sabe? São pessoas que precisam também de água, assim como todos que precisam aqui da barragem até chegar no fogareiro. É uma política discriminatória, né? É como foi dito aqui por vocês. E isso não se faz, né? Porque que a água chega até a barragem aqui, da montanha da barragem, e não passa, e não desce essa água para chegar até, né, o final aqui do nosso território. Eu queria parabenizar você pode ter certeza que eu estou à disposição, tá certo? Outras pessoas já tinham ligado para mim, o próprio Chicão, lá da fazenda do Dr. Embi, a gente sabe o tamanho de rebanho de gado que eles têm lá, né? É uma fazenda produtiva, né? E precisa de água para fazer a irrigação das suas capineiras. Nós temos o assentamento Quinim, né? Que abastece água do rio, não é isso, Alcélio? Isso. Nós temos o próprio Freitas, né? Eu acredito que o Freitas lá já esteja, ou tem algum poço lá, que eu não tenho conhecimento, né? Também é água do rio, né? Então não é só para a produção, né? Para a produção de forragem, né? Produção de alimento, não. É também para as residências. Para quê? Gastar muito, muito dinheiro com a adutora, né? E não ter água para colocar, né, nas casas. Eu acho uma política muito contraditória, né? E confusa, excludente. Né? Excludente. E como essas comunidades estão vivendo até hoje sem água, pelo que eu entendi, para as residências e também para a questão da irrigação? Agora ainda tem, só que está secando rapidamente. E há necessidade de rapidamente os poços secando rapidamente. Senhor presidente. Pois não, era só isso mesmo, viu, senhor presidente? Obrigado, Célio. Gostaria de agradecer aos vereadores que estão cooperando e queria pedir, presidente, só mais, se possível, 2 minutos, porque o assunto é interessante, não para mim. Eu quero deixar bem claro aqui 2 coisas. A minha intenção aqui não é aparecer com essa discussão. A outra situação não é secar o açude fogareiro, é fazer justiça com o bem que é público. E aí é onde eu peço a vocês acompanhar de perto. Já foi citado aqui a Câmara de Boa Viagem, unânime, quase, nas discussões. E aqui, com todo respeito a vocês, e acompanho o trabalho de cada um, sei, mas a Câmara de Quixeramobim está muito alheia a essa discussão. E eu quero lembrar que é uma população grande que precisa dessa água. 2 distritos, Uruquê e Belém. E assim se passa despercebido. E eu quero deixar mais claro, para concluir, que aqui nós temos, só aqui nós temos quase 100 assinaturas de usuários, que a gente nem conseguiu passar na casa de todo mundo. Só dos ribeirinhos que já estão prejudicados diretamente. Esse documento quer dizer assim, que a COGÉ em nenhum momento ela fechou a discussão está aberta. Agora, me permita mais uma vez usar uma expressão popular. História de cozinhar o galo a gente já conhece. E quando eu falei em uma das reuniões que o comitê agiu de forma equivocada, teve pessoas lá que se doeu e achou que eu estava desrespeitando. Desde quando o rio estava correndo, não fizeram um levantamento, tomaram uma decisão, ainda que o comitê seja soberano, como já foi dito aqui também, mas ele não pode ser soberano injustamente, de deixar toda uma população sem água e atender uma outra população desse município, senhor presidente. Então, assim, o que eu gostaria para encerrar
na minha participação aqui, é pedir que essa casa, além do que já foi dito, François, além de trazer pessoas da COGE aqui, que aí nós vamos só cozinhar o galo ainda mais, é que mande um documento, oficialize um documento à COGE, pedindo para rediscutir e liberar urgente. Porque senão vocês vão ter essa plenária aqui com um manifesto das pessoas revoltadas contra vocês, vereadores. Estou aqui citando, porque essa é uma realidade. Acompanhe de perto. Eu não sou vereador, não estou com pretensões políticas aqui, estou aqui porque eu sou um dos prejudicados da região. Tá certo? Assim, nobre colega, assim, a gente vai colocar em discussão, mas assim, a priori, Vossa Excelência pediu um tempo e a gente, quanto casa, concedeu. E eu não vi em nenhum momento os colegas aqui sendo contrário, pelo contrário. O que a gente quer, e aí é sugestão minha, é chamar o responsável técnico para abrir essa discussão da melhor forma possível que possa acontecer. Então, assim, a Câmara não está sendo alheia, pelo contrário. A Câmara está querendo encontrar uma solução que seja viável e que o povo seja atendido e que também pense na questão hídrica da melhor forma, sendo uma forma inteligente e que atenda. Então, enquanto aí, você pode ficar tranquilo que essa casa vai... Pois não, eu gostaria de entender o processo, né? Eu gostaria de parabenizar ele por trazer um tema importante, mas assim, eu discordo dele também quando ele diz que a Câmara tem sido omissa quando ele tem 2 representantes justamente no colegiado. Isso que eu falei. Então, né? a gente precisa ouvir os nossos 2 representantes no colegiado para que aí sim, se a gente não direcionar nenhuma tomada de decisão, aí a gente pode levar esse título de omisso. Mas até então... Justamente foi isso que eu falei. Eu não concordo, porém, respeito, num país democrático de direito, a gente respeita as falas, né? Mas eu acho que tem que ouvir os 2 representantes, nós temos que discutir, e aí eu concordo em partes com você quando você diz que não adianta estar enchendo linguiça. Eu acho que tem um problema, ele tem que ser encarado de frente e tem que ser resolvido, né? A população não aguenta mais promessas, conversas, audiências que se sai documento e não se resolve. Aí sim, aí eu concordo com você. Mas omissão, no meu conceito, é você estar totalmente alheio a uma discussão. Tá bom? Presidente, só para a gente ser bastante objetivo, em nome da casa, poderia ser feito um ofício, né, já agora, convidando o pessoal da COGE para vir fazer esse debate aqui com nós, com os representantes do povo e com a sociedade de uma maneira geral e as comunidades que estão prejudicadas, para a gente fazer esse momento aqui. O público interessado. E entrar no entendimento aqui. Eu acho que a saída é essa. Com certeza. Eu gostaria só de ouvir os 2 representantes que tiveram lá, né? Eles podem falar com mais propriedade e a gente não tem dúvida aqui. Mas, presidente, eu queria só esclarecer uma coisa antes dos 2 representantes, que eu acho que assim, eu falei da questão alheios, não foram omissos. Eu falei alheio à discussão real, à necessidade do povo, à realidade do povo. E quando eu pedi aqui nessa casa, em nome das comunidades que eu li aqui, que essa casa tirasse um documento pedindo para que o comitê avaliasse e liberasse essa água, é para agilizar. Eu não estou dizendo que vocês estão contra o pedido aqui. Agora é aquela questão que eu vou repetir, sou obrigado. Se traz a COGE para cá, ela vai explicar 1001 coisas que eu pelo menos acompanho, sou da comissão. Ainda tem uma outra discussão que eu vou ter que dizer aqui, que já tem gente dizendo lá, não, porque também não dá para liberar água, porque tem uma tubulação, é para cozinhar o galo. Então é o seguinte, eu estou pedindo essa casa para que vocês acompanhem melhor, não disse que são omissos, se essa palavra tivesse saído aí, eu quero ouvir. Não falei de omissão, para que haja agilidade. Essa é a questão que eu vim aqui. Agora, se vocês quiserem trazer a COGE, é um direito de vocês fazer isso, mas no meu ponto de vista, que conheço a realidade melhor que vocês, o pessoal não quer saber de reunião, não, o pessoal quer água.
E se for, mesmo Nobre colega, respeitando, a presidente. gente já entendeu o objetivo de Vossa Excelência, né? O que a gente quer deixar registrado é que essa casa está disposta a ajudar a resolver. E eu gostaria de ouvir os dois representantes para a gente encerrar o assunto e dar continuidade à sessão. Presidente, a última reunião que teve, ela não foi uma reunião para tratar sobre liberação, foi a eleição da nova comissão gestora que vai ficar até 2027. Casa representada pelo presidente que mandou 2 vereadores, né, me propus aí, e ficou acordado já lá na reunião que dia 3 de outubro, a reunião ficou marcada para poder fazer a discussão e a votação do comitê para liberar ou não. Então já está encaminhado, inclusive o nosso município ficou com a expressiva maioria dos assentos, né, da Câmara de Vereador de Boa Viagem só ficou uma vereadora lá representando, e eu inclusive defendi que a educação tivesse um assento, e a educação tem um assento, porque como a educação é usuária direto, né, eu acho que é uma secretaria importante que tivesse um assento. Então ficou eleita, né, uma representante da educação, nós discutimos lá no Poder Público, que também representa. Então ficou, eu acho que nós temos, né, Dedé, uns 70% do comitê são de representações do Quixeramobim. E eu tenho certeza absoluta que o comitê vai ser sensível, né, no que depender do nosso voto. A gente vai votar de acordo com o parecer que a comissão técnica enviar. Eu não posso fazer nem votar contra um parecer técnico que a comissão ficou de encaminhar para poder a gente... Qual é esse parecer técnico? Vai dizer que nessa operação, de tanto a tanto, o fogareiro vai baixar 1 metro, 2 metros, certo? Vai dizer que essa operação tem que liberar 700 litros por segundo, que é o que precisa para chegar lá no... Enfim, então eu vou me disponibilizar, acho que é necessário fazer uma alimentação do rio, é importante, porque vou até aproveitar uma fala do irmão Celinho ali, que a gente tem que aproveitar enquanto os poços ainda têm uma água para dar a manutenção, porque se deixar secar no osso, aí vai gastar mais água do que o que precisava. Então está encaminhado, não tem nada fechado, a COGE não fechou a discussão, muito pelo contrário, já marcou a data e assim nós vamos proceder. Agradecemos, né? Espero ter ficado esclarecido. A gente está à disposição. Vossa Excelência pode concluir. Pois não, assim, senhor presidente, mas eu só queria deixar claro aqui também nessa casa, e ao vereador, né, o novo da comissão, que ele está chegando agora na comissão, e que eu já faço parte da comissão há bem tempo, e que já tenho conhecimento do parecer técnico que é viável liberar a água do fogareiro. Agora, o que é preocupante é porque na primeira fala dele, antes de eu estar na tribuna, ele falou que o comitê era soberano, e eu não vi defesa de liberação da água. Então, espero que agora haja, sim, essa defesa da liberação, porque senão a Câmara não vai representar bem, se for o caso, para apoiar o que está lá. Porque a ideia lá não é liberar. E o povo quer água, e é um direito do povo. E a Câmara estará ao lado do povo. Mas quando se institui esse comitê, né, eu acho que existe a possibilidade de sensibilizá-lo, e é o órgão que realmente é legítimo para que nós possamos estar discutindo esses assuntos, juntamente com todo o conhecimento que o senhor tem. Eu acho que só vai contribuir o comitê com o conhecimento que tem, e também o senhor com a experiência que tem. Com certeza serão de grande importância, de grande validade para a gente discutir essa problemática com mais propriedade. Ok, doutor. Conte com a gente. Agradeço aí o espaço, certo? Peço desculpa por algumas questões, mas quando se trata de direito negado, realmente a gente precisa levantar a voz, porque senão é pisoteado nesse país. Muito obrigado. Vai dar certo.